Oi, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Nós terminamos a redação sobre o tema a questão das pessoas em situação de rua na sociedade brasileira e hoje nós vamos para mais um tema. Eu passei para vocês lá na aula de introdução, eu dei para vocês mais 3 temas como opção, se vocês quisessem fazer, que era a questão carcerária, mobilidade urbana e desperdício de alimentos, certo? Então, hoje nós vamos fazer o desperdício de alimentos, tá bom? Vamos lá, aula. Então, eu trouxe para vocês o seguinte tema, o desperdício de alimento no Brasil. Então, o que a gente vai fazer? Eu trouxe 2 textos aqui, um bem grande e outro pequenininho. Texto 1 é só isso aqui mesmo, tá? Não trouxe mais. E a gente sabe que a gente deve começar a pensar no nosso projeto de texto, né? O que eu tenho aqui no tema? Primeira coisa, analisar o tema, né? Bom, o tema eu tenho o desperdício de alimento no Brasil. Tem um local aqui no Brasil, normalmente a gente tem isso, tem que usar essas palavras-chave, né, no tema. E aqui isso aqui é um problema? Desperdício de alimento é um problema. Então eu já sei, eu já consigo identificar que é um problema. Então eu vou lá para o texto. Por que o desperdício de alimento no Brasil é um problema? Então tem que começar a pensar nisso, né? Por que ele é um problema? Bom, eu vou pensar que ele é um problema, posso pensar várias coisas, mas vamos ver o texto aqui primeiro, os textos, né? Primeiro texto 1 diz assim: Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70,3 milhões em segurança alimentar. Então tem gente que não tem o que comer, passa fome mesmo, e pessoas que têm o que comer, mas não tem qualidade, não tem quantidade, né? E aí ele vem, isso aqui a ONU falou, Organização das Nações Unidas, né? Isso no Brasil. E no mundo a gente tem uma quantidade enorme também de pessoas passando fome, né? Fome 735 e 2,3 bilhões em segurança alimentar. E no Brasil ele ainda fala que 10 milhões está desnutrida. Então, assim, a gente vê que é um grave problema. Mas aqui não está falando que desperdício de alimento, está falando sobre a fome, né? Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que enquanto a gente tem esse estudo de pessoas aqui, né, no Brasil sem o que comer, a gente tem 200 e poucos milhões de habitantes, então 10% de pessoas não têm o que comer, e mesmo assim existe desperdício de alimento, a gente está vendo que tem algum problema aí, né? Então, por que será que as pessoas desperdiçam alimento, mesmo tendo um número tão grande de pessoas que precisam desse alimento? Então, a princípio, você vai ficar com isso na cabeça, né? A gente tem uma sociedade que desperdiça, enquanto a gente tem uma parte da população que passa fome. E aí já começa a vir, tem que vir na tua cabeça, que a gente tem aqui uma desigualdade social, né? Que eu falei que sempre, normalmente vai ter isso, uma desigualdade. Se eu tenho 10% de pessoas que passam fome, as outras 90 não passam. Então eu tenho uma desigualdade aqui, certo? Bom, vamos para o texto 2, né? O texto 2 eu coloquei bem grande, eu não coloquei naquele modelo lá, Enem, porque eu quero que vocês tenham informações sobre isso, tá? Mas a gente vamos fingir que isso aqui é um modelo Enem. Então, no 2 diz assim, ó, famílias brasileiras desperdiçam, opa, e aqui fala do desperdício mesmo, mais de um salário mínimo jogando comida no lixo, tá? Então, mais de um salário mínimo. Eu tenho um desperdício de dinheiro, um desperdício econômico, né? Desperdiçam mais de um salário jogando comida no lixo. Não é uma questão só social, como a gente viu
com a fome, né? Jogar comida fora faz com que as famílias sejam prejudicadas, né? Os indivíduos dessas famílias sejam prejudicados, porque é como se estivesse jogando dinheiro no lixo. E aí ele fala, ó, perda média, né? Média é de R$ 1.630, ou seja, mais de um salário mínimo, né? Que o salário mínimo é 1.320. Bom, considerando famílias de 3 pessoas, se for mais, é até mais dinheiro, tá? Levantamento também mostra que 8 em cada 10 pessoas declararam ter jogado alimentos no lixo. Então, você vê que 80% das pessoas jogam comida no lixo, tá? 80%. Então, quase todo mundo joga comida no lixo, né? E aí chega esse desperdício aqui. Então, aí ele continua aqui, ó, jogando comida no lixo. Então, vamos lá, vamos ler aqui. Bom, uma família brasileira de 3 pessoas desperdiça em média, desculpa, R$ 1.630 por ano, jogando comida no lixo. Mais de R$ 300 acima do salário mínimo, que é atualmente 1.320. É o que mostra um levantamento da empresa de alimento Hellmann's, feito com base em dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Então, a Embrapa, né, fez um levantamento e viu que isso aqui acontece. Em outra frente, a pesquisa também identificou que 8 em cada 10 declararam ter jogado comida no lixo. Então, a gente vê que todo mundo joga fora, né? Os hábitos, ou seja, isso é um hábito, né? E a desatenção dos consumidores, né, estão entre os principais motivos para a perda dos produtos. Então, eu tenho aqui dizendo, né, se eu não tiver uma ideia do que seja isso, eu tenho aqui 2 elementos, né? 2 elementos aqui, ó, que poderiam ser meus argumentos. O hábito do consumidor e a desatenção do consumidor estão entre os principais motivos para a perda dos produtos, para esse desperdício. Então, eu poderia usar isso aqui como argumento, tá? Então, aqui, eu não tenho Estado aqui, é só sociedade, né? Lembra? Pense sempre em sociedade como causadora do problema ou como Estado. Aí eu venho, ó, quase metade dos entrevistados afirmaram, por exemplo, ter deixado ingredientes e sobras ainda em bom estado envelhecerem e estragarem na geladeira. Então, as pessoas jogam fora esse desperdício, não é de lixo, né? Ó, comida no lixo. Elas jogam no lixo aquilo que ainda é bom, aquilo que poderia ser aproveitado. Então, as pessoas estão jogando fora o que poderia estar aproveitado, né? Porque essas coisas envelheceram ou estragaram na geladeira. Deixou para lá, as sobras para lá, que podia ter consumido, mas não reaproveitou depois. Ficou para lá aquilo que era bom e estragou na geladeira. Estragou em um local que é para condicionar o alimento, mas mesmo assim estragou. Fica um tempão lá para estragar, né? Os dados deixam claro que ninguém quer jogar comida no lixo. Então, as pessoas não querem jogar no lixo. Mas reforçam alguns gatilhos que levam ao desperdício, diz o estudo. Entre eles está o hábito, né? O hábito aqui, ó. O hábito de descartar alimentos nutritivos. Então, ó, o povo brasileiro descarta alimento nutritivo, que apresentam imperfeição. Então, assim, você tem lá um legume que tá feio, né? Tem uma amiga que ela pedia para eu comprar banana para ela na feira, e ela dizia que a banana tinha que ser sem nenhuma mancha, né? Sem nenhuma marca. Eu ficava brincando com ela que eu tinha que ficar rodando a feira inteira. E eu gosto de banana bem feinha, que eu acho que são mais docinhas. Mas, enfim. Então, as pessoas vão pela aparência do alimento e não porque eles são ainda nutritíveis, né?
Outro é a correria do cotidiano. Então, aqui, ó, 2 elementos, tá? A aparência dos alimentos, né? E a correria das pessoas. O cotidiano faz com que 21% dizem que gostaria de ser mais ativos contra o desperdício, mas não conseguem conciliar muitos esforços com a correria do dia a dia. Então, se você não quer usar aqueles argumentos que eu falei lá, você pode usar isso. Nesse texto você poderia usar, e você pode usar se cair isso na redação ou algo parecido, né? Ó, a correria do cotidiano faz com que as pessoas desperdicem alimento, né? O hábito de descartar alimento nutritivo que apresenta imperfeições faz com que haja descarte de alimento, desperdício de alimento, tá? Então, mesmo que não caia lá no texto de vocês, vocês podem usar isso na redação, tá? Bom, vamos ver aqui os principais pontos da pesquisa. Aí guardem isso, ó. Uma família brasileira desperdiça em média R$ 1.630 jogando lixo, alimento no lixo, né? 82% joga lixo fora. Tá aqui, ó. Desperdício se agrava quanto mais jovem e maior a renda. Tá vendo? Então a consciência dos jovens tá bem mais baixa do que a dos mais velhos. E quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela joga fora. Até aqui normal, né? Mas aqui, ou seja, a experiência faz com que a pessoa veja que isso é um problema. Esquecer ingredientes na geladeira, jogar fora as sobras de panela e pratos após a refeição são os principais motivos do desperdício. Então, ó, esse aqui é o principal motivo, tá? Esquecer ingredientes na geladeira. Ou seja, você coloca na geladeira além daquilo que você consome. Ou seja, você compra além daquilo que você consome. Então, o consumismo, tá? O consumismo é um elemento aqui também que poderia, né, dizer que o consumismo é um argumento para eu colocar como motivo, uma causa para que haja desperdício de alimento. Então, ele fala aqui que eu tenho aqui, ó, o consumismo, tá? O consumismo é um dos motivos aqui para eu, se eu quisesse colocar lá na minha redação, tá? O consumismo é um dos motivos, tá? Um dos argumentos, né, que eu poderia usar. Aí você tem que começar a pensar no teu projeto de texto. Eu tenho algum repertório para consumismo? Se você tiver, use isso aqui, porque o texto está falando e você sabe agora que o desperdício acontece porque as pessoas colocam lá na pesquisa, tá? Aí ele fala aqui também, ó, que arroz, legumes e saladas, ou seja, você bota muito além do que você vai comer, né? Arroz, legumes e saladas. E segunda-feira é o dia da semana mais propenso para a perda dos alimentos. Então, tem um dia, né? Segunda é o dia que mais se desperdiça. Então, aqui são os principais elementos que você tem aqui dos pontos da pesquisa, né? Aí eu continuei aqui, poderia ser um outro texto, mas é a mesma pesquisa, tá? Vamos ver aqui o que a pesquisa continua falando, tá? Vamos ver aqui agora, o que a pesquisa fala. Aí a gente tem aqui um reforço daquilo que foi falado lá, né? Em relação à classe social, tá? Nos textos motivadores, provavelmente ia ter um gráfico, alguma informação mais reduzida, tá? Aqui pra gente eu estou trazendo para vocês terem mais informação mesmo. Então, tem aqui, ó, que a classe mais rica, A e B, são as que mais desperdiçam, a gente tem 89%, né? E depois vem 80% a classe C, que é depois dessas aqui.
E, por último, as mais baixas, D e E. Você vê que mesmo as pessoas mais pobres, elas desperdiçam muito. Ó. 78% dessas pessoas, né? Mesmo essas pessoas que não têm tanta condição financeira, igual essas aqui, ainda desperdiçam alimento, tá? E aqui também tem a faixa etária, né? Que acima de 18 anos. Então, diz aqui, ó. Entre de 18, né, a 25, não entrevistaram pessoas menores do que isso, mas também desperdiça, né? Talvez até mais. Ó, 85%, de 30, 49, 82, e acima de 50, 77. Que deve ter um erro, porque de 30 ficou uma faixa aqui fora, né? Mas a gente vê que a diferença aqui não é muito grande, né? 8% só, daqui 3. Então, mais ou menos, é aquela média de 80 e poucos por cento mesmo, né? Mas a gente vê que quem é mais novo, né, desperdiça mais alimento do que quem é mais velho, né? Tem mais idade. E aqui falam dos hábitos, né? Então, a gente vê aqui os hábitos agora mostrado por percentual. Então, aqui, ó, os alimentos ficam esquecidos na geladeira sem vontade de utilizá-los. Ou seja, a pessoa compra, na hora estava com vontade de comer, aí depois não tem mais vontade. Aí larga lá, joga dinheiro fora, e o alimento estraga e tem que jogar fora depois, né? Outros disseram que descartaram sobra de comida na panela e pratos após a refeição. Então, você bota, ou você cozinha além da necessidade, ou você coloca no prato além da necessidade e joga fora, né? 38 é porque o prazo de validade venceu. Ou seja, ou você compra com prazo de validade muito menor, pequeno, né, que vai vencer logo, você não tem esse cuidado de saber o tempo que você vai levar para consumir, ou você comprou muito além do que você precisava, a ponto de você não conseguir consumir esse alimento. Outros declaram que, porque sabe que não iriam consumir, diz que comprou, né? Declaram descartar por saber que não iriam consumir. Ou seja, ele comprou, mas ele olha lá e fala, vou consumir isso aí não, vou jogar fora. Joga fora, ficou lá, jogou fora. E 4 aqui não fala o motivo. Então, você vê que tem muita coisa que a gente podia fazer. No meu exemplo, vou dar o meu exemplo, mas eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não, tá? Talvez porque eu tenha passado por essa dificuldade, né, na minha vida, eu detesto desperdiçar alimento. Então, aqui em casa, a gente quase não desperdiça comida. Tá? A gente coloca, normalmente eu coloco no prato menos, tá? Para que se eu tiver um pouco de mais fome, eu vou lá e boto mais um pouquinho. Quase nunca eu posso dizer, se eu jogo esse caso aqui, ó, no prato, né? Eu não jogo fora, em casa. Principalmente, a gente ainda tem a questão do restaurante, né? Pessoas que pagam aquilo, pagam para jogar fora a comida, né? Então, assim, e na panela, menos ainda aqui em casa, né? A gente faz o que eu vejo que eu não vou jogar, consumir, eu congelo, como depois. Então, eu tenho um cuidado muito grande com isso aqui, tá? Talvez por causa da minha experiência de vida, né? E muita gente, apesar de talvez viverem a mesma questão que eu já vivi, hoje eu não vivo mais, graças a Deus, não tem esse cuidado, tá? Eu não faço isso para economizar dinheiro, não, né? Eu não gosto mesmo, aquilo me faz mal jogar comida fora, porque eu sei que muita gente passa necessidade. E aí, aquela questão lá de segunda-feira, fala o quê? Ó, segunda-feira é o dia do desperdício. Aí por quê? Tem uma razão, né? Tem um motivo. Ó. Os itens mais desperdiçados, arroz, legumes e salada. Lembra que falava lá? Aí, o ranking, ele mostra aqui um montão de ranking que é jogado fora, né?
Você vê que, ó, refrigerante quase não é jogado fora, tá vendo? Quase ninguém desperdiça refrigerante. Molho, tá vendo? Carne, ó, proteína, ninguém quase não desperdiça. Mas o restante aqui, ó, o pessoal desperdiça, né? Lácteo é leite, queijo, né? Manteiga, né? Já vai aumentando. Então, ó, diz que desperdiça segunda-feira. Vamos ver por que aqui, ó. A pesquisa também revelou que as pessoas estão mais propensas a desperdiçar segunda-feira. Isso porque, segundo os brasileiros ouvidos, esse é o dia da semana em que há mais sobras de alimentos em casa. Né? A pessoa está em casa, aí ela faz, né? Tem mais tempo para fazer. É até normal, né? A família ali reunida. E aí você acaba, faz mais coisa, né? Às vezes tem muita gente, aí você faz mais, aí sobra, mas você não tem um cuidado de congelar, ou de guardar, ou de reaproveitar o que sobrou em refazer a comida, né? Então, em seguida, os dias de mais descarte é o domingo e a sexta-feira. Então, tem aqui 2 dias. E aí ele fala assim, ó, levantamento encomendado pela Helmas, a empresa de pesquisa de mercado Opinion Box, entrevistou, aí fala aqui, 865, 7 pessoas com mais de 18 anos, de todas as classes sociais e regiões do país. Então, aqui, ó, não é uma região específica, isso aqui é uma realidade no Brasil inteiro, né? Então, você vê que existe mesmo desperdício muito grande. Né? Então, o que as pessoas fazem às vezes? Aqui não está nem falando, a gente tem, né, pode ser que caia um texto que venha falando sobre o reaproveitamento dos alimentos, né? Por exemplo, pessoas que não comem a casca de determinados alimentos jogam fora. Você tem até uma faculdade que é economia doméstica que ensina, né? Você tem vários sucos que você pode fazer, não descascar alguns alimentos, comer com a casca, enfim. Mas as pessoas não estão muito preocupadas com isso, tá? Essa preocupação tem melhorado, mas ainda não existe, como um todo, né? Você vê que 80% é um número altíssimo, é um problema grave, né? Bem, e aí eu trouxe aqui para vocês como é que ficaria, a gente teria um passo a fazer, né? A gente teria que fazer agora o meu projeto de texto. Então, eu iria pegar lá, eu ia pensar, né, no meu projeto de texto, né, em que eu iria pensar qual seria o meu argumento 1, né, o argumento 2, qual seria aqui o meu repertório sociocultural para cá, mais o meu repertório aqui para o meu argumento 2, né? Pensar em possíveis conclusões, quem é que faz, qual seria, se eu pensasse aqui, Estado ou sociedade, né? Lembra que eu falei, alguém do Estado é o culpado, alguém da sociedade é culpada, no nosso caso aqui os textos falaram muito mais relacionado à sociedade, mas você tem que pensar no mínimo, no teu projeto de texto, você tem que pensar pelo menos nisso aqui, ó. Qual argumento 1 que eu vou usar, qual o repertório, e se eu tenho, para esses dois, uma proposta de intervenção. Você tem que pensar, o teu projeto de texto tem que pensar nisso aqui, tá? Obrigatoriamente você tem que escrever lá qual vai ser seu argumento, se você tem repertório, qual é o argumento 2, se você tem repertório, e qual vai ser sua proposta de intervenção, tá? Bom, eu vou pegar, vamos supor, como a gente já acabou de fazer, esse tema aqui, né, que foi esse tema aqui, que foi o problema das pessoas em situação de rua. Lembra que eu falei assim, ó, você tenta gravar ao máximo que você puder uma redação e depois você vai adaptando? Aí eu peguei essa redação, né, que eu acabei de escrever, a princípio teria decorado mais ou menos isso aí na minha cabeça, eu sei quais são qual o argumento 1, quem seria meu argumento 1 aqui? A sociedade. E quem seria o meu argumento 2? Seria o problema com o Estado, né? O Estado brasileiro vai ser meu argumento 1 aqui,
Vamos supor que eu diga que o Estado brasileiro, botar aqui, Estado brasileiro aqui seria exército, né? Mas vamos dizer assim. E o argumento 2 aqui eu vou botar a sociedade, né? O comportamento da sociedade aqui, tá? Vou escrever aqui, algum comportamento, tá? Da sociedade. E eu vou identificar alguma proposta de intervenção lá. Mas eu quero trazer para vocês, se eu pensar nos mesmos argumentos, no mesmo repertório e na mesma proposta de intervenção, eu consigo alterar usando o mesmo texto. Então, eu peguei aqui o mesmo texto, é esse texto aqui de baixo, é a minha introdução para esse tema aqui, né? Problema das pessoas em situação de rua. E eu vou tentar, na minha cabeça, readaptar. É claro que para mim aqui é mais fácil que eu estou escrevendo, né? Mas você também teria essa ideia na tua cabeça aí. Como é que eu escreveria isso para esse tema agora, esse tema novo, né? Que é o desperdício de alimento no Brasil. Então, eu coloquei aqui, ó, em vermelho, foi o que eu alterei. Então, ele ficaria, ó, no Brasil, apesar dos nítidos avanços promovidos pelas políticas sociais nas últimas décadas, como, por exemplo, o Bolsa Família. Eu não coloquei o Minha Casa Minha Vida, porque Minha Casa Minha Vida tem relação com aqui eu coloquei porque tinha a ver com rua, pessoas de rua, eu queria falar sobre moradia, né? Aqui eu botei só o Bolsa Família, tá? Eu poderia botar um outro projeto aí qualquer. A gente tem um outro projeto do governo. Aí eu coloco aqui. Se eu também não quiser, eu posso só botar assim os avanços promovidos pelo crescimento de políticas sociais na última década. Tá? Poderia tirar isso aqui. Pô, não lembrei, não tem lá no texto. Você vem aqui e tira, tá? Você vem e tira isso aqui. Então, ficaria assim, ó. Apesar dos nítidos avanços promovidos pelo crescimento de políticas sociais nas últimas décadas, o grave problema do desperdício de alimento no Brasil, entretanto, ainda se mostra como entrave à igualdade social. Ponto. Logo, é extremamente necessário que o Estado brasileiro, bem como a sociedade, atuem de forma mais contundente para mitigar essa diversidade. O que eu alterei? Aí aqui, ó, eu alterei, tá? Então, aqui, ó, esse pedaço aqui era esse, eu alterei, né? Esse pedaço aqui, ó, desculpa, isso aqui eu tirei, né? E esse pedaço aqui era isso aqui, tá? Então, eu vim aqui, tirei isso aqui, eu não quis botar isso, tá? Não botei isso aqui. E eu alterei isso aqui, ó, o grave problema das pessoas em situação de rua, né? Isso aqui eu também tirei, tá? O grave problema do desperdício do alimento do Brasil, né? Entretanto, ainda se mostra como entrave aqui era dignidade humana, tá? Não botei vermelho aqui, porque eu poderia botar também aqui dignidade humana, mas eu quis botar o quê? Igualdade social. Eu quis dizer que é um problema a desigualdade, tá? Então eu quis usar essa alteração aqui, tá? Só para dizer que é uma questão desigual. Podia usar aqui dignidade humana também, mas como as pessoas desperdiçam, né? Não é algo que diretamente elas fazem a uma pessoa, aí eu quis mudar, botei igualdade social para dizer que muitos desperdiçam e outros não têm o que comer. Lembra o primeiro texto lá fala? Então eu quis alterar isso aí, mas podia fazer exatamente igual, tá? E o resto, aqui no final, isso aqui tá correto, isso aqui não precisava tá alterado, não. Esse pedaço aqui, eu não alterei, tá? Deixei assim mesmo. Mitigar essa diversidade, tá?
Então, vamos aqui para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? A mesma situação lá. Então, eu tenho aqui, eu vou diminuir um pouquinho aqui só para vocês conseguirem ver. Eita, tá difícil, hein? Vocês conseguirem ver os dois textos, tá? Então, tem aqui, ó, a situação aqui, né? Então, ó, a mesma história, tá? Primeiramente, é importante a mesma coisa, igualzinho aqui, tá? Eu botei aqui negrito só para vocês diferenciar. Aqui é o texto antigo, questão de pessoas em situação de rua, e aqui é o atual, desperdício. Então, aqui, ó, primeiramente é importante destacar a incapacidade estatal em garantir o quê? Aqui era moradia ou abrigo. Aqui é o quê? Em garantir o aproveitamento integral dos alimentos que poderiam ser direcionados para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Tá? Botei lá, adaptei. Aí vem, ó, essa negligência decorre da falta de interesse político, as mesmas coisas, tá? Só que aqui, ó, para evitar o desperdício, esse pedaço aqui também foi alterado, né? Tinha que estar aqui em vermelhinho. Aqui, ó, interesse político, por quê? Esse pedaço a gente precisa alterar, né? Visto que não existe uma representação eficaz desses interesses no poder legislativo. Só botei isso, tá? Estou dizendo que não existe uma representatividade. Não botei porque eles não representam, não tem representante. Botei só isso. Essa negligência decorre da falta de interesse político por soluções para evitar o desperdício, visto que porque não existe uma representação eficaz desses interesses no poder legislativo. Ou seja, não tem ninguém lá, a mesma coisa que está aqui. Eu só inverti, porque aqui as palavras, né, ó, por soluções para esse grupo, aqui não é um grupo que eu estou falando, aqui eu estou falando de um problema, né, para solucionar, né, a falta, evitar o desperdício. Aqui eu tinha que resolver um problema, né? Pois eles não possuem, aqui não tem eles. Quem é eles? O desperdício? Não daria para encaixar esse pedaço. Então, eu só alterei aqui, mas a ideia é a mesma coisa. Qual é a ideia? Falta de representação eficaz, representatividade, né? Não possui representantes. Essas palavras têm que ficar na mente de vocês, para vocês encaixarem na medida que vocês tiverem o tema nas mãos, tá? Aqui também eu não botei, por exemplo, bancada do desperdício do alimento. Eu não quis colocar. Tá? Na hora você não lembra lá do nome, você não precisa, tira, acabou. Aí eu tenho que agora botar o repertório, né? Qual repertório? O mesmo repertório, eu vou usar a Constituição. Aí vem, ó, sob essa realidade, torna-se a mesma coisa, ó, igualzinho, tá tudo preto, né? Aqui, ó, ressaltar que a negligência estatal desampara o quê? A população em carência alimentar, tá? Eu estou falando que isso desampara essa população. Quem é a população de carência alimentar? Quem passa fome. Eu estou dizendo que o desperdício de alimento, o Estado, ele provoca isso, ele é o causador desse desperdício, né? E esse desperdício, né, essa negligência, ela faz com que essas pessoas em carência alimentar fiquem desamparadas, porque as pessoas desperdiçam alimento, tá? Aqui eu estou dizendo que o desperdício de alimento faz com que as pessoas que precisam dele, à medida que eu desperdiço alimento, as pessoas que precisam de alimento não os têm. Enquanto umas pessoas têm, outras não desperdiçam, outras não têm, tá? Então, assim, os legisladores políticos não evitam esse desperdício e, em virtude disso, né? Em virtude disso, a consequência
é que as pessoas têm carência de alimento, porque os alimentos são desperdiçados. É isso que eu estou falando aqui, né? E isso contradiz os preceitos que estabelece a igualdade e proteção social, né? Tá aqui, a mesma coisa. Ah, forcei uma barra aqui, dei uma forçada, porque eu estou querendo usar mais ou menos o mesmo texto aqui para vocês, tá? Bom, aqui, assim, enquanto... Aí eu usei um outro texto, né? Enquanto alimentos são desperdiçados em larga escala, pessoas em situação de vulnerabilidade continuam enfrentando dificuldade. Aí eu fui e expliquei mais ainda. Eu finalizei explicando um pouco isso aqui, ó. Assim, enquanto alimentos são desperdiçados em larga escala, pessoas em situação de vulnerabilidade continuam enfrentando dificuldades para acessar uma alimentação adequada, agravando a desigualdade social existente no país. Eu mudei todo isso aqui, tá? Aqui eu falei que agravou o quê? A desigualdade social. Aqui, ó, eu falei que esses desiguais, tá vendo? Porque aqui eu estava falando de pessoas. Aqui eu estou falando que essa questão de desperdiçar alimento agrava a desigualdade social. Por quê? Porque as pessoas que não têm alimento têm dificuldade para acessar uma alimentação saudável, tá? Então, olha só, enquanto alimentos são desperdiçados em larga escala, pessoas em situação de rua continuam enfrentando dificuldade. Eu estou contrapondo aqui, tá? Eu estou dizendo que enquanto uns desperdiçam, outros não têm. Eu tô contrapondo, lembra lá? Entretanto, né? Entretanto, enquanto uns têm, outros não têm. Não precisa usar o entretanto. Eu botei aqui, enquanto alimentos são desperdiçados, outros, né, continuam enfrentando dificuldade. Pessoas continuam enfrentando dificuldade. Eu contrapus aqui, uma oposição, tá? Tudo bem? Bem, aí eu tenho o segundo, né? Que é igualzinho lá, o que eu estava aqui, ó, pessoas em situação de rua. A mesma coisa, ó. Ademais, a permanência das pessoas na rua. Ademais, o desperdício de alimentos. Meu tema aqui, ó. Evidencia a falta de empatia, a mesma coisa. Com as pessoas em situação de rua, com aqueles que não se alimentam adequadamente, ó. Com aqueles que não se alimentam adequadamente. Eu tô usando isso aqui como se fosse o texto, aí fica ruim, tá? Com aqueles que não se alimentam adequadamente, tá vendo? Botei aqui, mudei, porque é um outro tema. O resto, eu vou praticamente, essa parte todinha aqui é igual, eu só mudei isso aqui, ó, problema, por quê, ó? Esse fato ocorre porque uma considerável parcela da população é indiferente a esse problema, é indiferente a esse grupo fragilizado. Aqui não é grupo fragilizado, é um problema. Aí eu botei problema, tirei aqui, ó, o grupo fragilizado e botei o problema. Pois não conseguem se colocar no lugar daqueles que enfrentam a carência de alimentos, ó, enfrentam a carência de alimentos. Aqui, ó, estão passando por esse revés, tá? Aí vem, ó, nesse contexto a mesma coisa, parte da comunidade atua de forma contrária ao definido no imperativo categórico, conceito filosófico de Immanuel Kant, o qual afirma que o indivíduo deve agir, é a mesma coisa, tá? Dessa forma, ó, dessa forma, aí aqui eu mudei, porque não é a pessoa em situação de rua, né? Quando uma parte da sociedade joga no lixo alimento que poderia estar na mesa de seus compatriotas mais carentes, a nação age diferente do esperado por Kant. Aí aqui eu tinha colocado a outra coisa, porque eram pessoas em situação de rua, tá? Então você vê que o mesmo tema, mesmo texto, é adaptável a outro tema, ok? Só que você vai adaptando as palavras, mudando alguma coisa, tá? Quanto mais redação você fizer, tentando usar o mesmo período, né? Tenta manter alguns períodos na tua cabeça, separa por períodos, tá? Aí eu vou usar sempre esse pedacinho aqui, ó. Decora esse pedacinho e você vai usar esse pedacinho na tua redação. O resto pode até ser diferente, mas você já decorou um pedacinho.
Você vai usando, decora o final aqui também. Principalmente isso aqui, ó, né? Que você vai ver que mudou pouca coisa. Esse aqui, que é o repertório, se você decorar, isso aqui, ó, já olha o tamanho do pedaço que você não vai precisar pensar para colocar lá na hora. É praticamente o teu parágrafo inteiro, tá bom? Aí vamos lá agora para a conclusão, tá? Na conclusão, eu não vou ficar lendo aqui porque eu espero que vocês tenham visto a aula passada que fala sobre isso aqui, né? Então, vou falar sobre aspectos aqui. Quem não viu, vai lá e vê a aula, tá? Eu mudei o que aqui? Eu mudei aumento o desperdício de alimentos no Brasil, né? Usei aqui, ó, o conectivo, uma possível solução para combater. Aqui está o meu argumento, combater esse argumento e a insensibilidade social, né? Necessita a atuação do Ministério, a mesma coisa, do Ministério da Educação, deve criar o projeto pedagógico. Aí aqui eu também alterei, tá? Aqui também devia estar vermelho. Aqui era rua, não é moradia, que eu botei alimento, não é lixo. Nele serão abordados temas voltados. Aqui eu mudei esclarecimento da situação problema. Aí eu botei as implicações econômicas, porque a gente não viu lá que joga dinheiro fora. Então, é a implicação econômica, problema econômico. E sociais desse problema, né? Botei implicações, porque ia ficar problema, aí botei implicações, e a importância da solidariedade na sociedade brasileira. Então, é sobre isso que vai falar aqui. Era o esclarecimento da situação problemática e desafio e as necessidades daqueles indivíduos lá em situação de rua, tá? Essa ação será realizada por meio de, esse pedaço você tem que decorar, né? Que são as palavras que fazem você, aqui a gente tem o agente, né? Ó, ele também é o conectivo, deve criar, tem ação, criar, tá? O detalhamento, então isso tudo aqui você deve decorar. Essa ação será realizada por meio de, né, qual o modo. Aí aqui é a mesma coisa, ó, palestras, debates. Aí eu mudei aqui um pouquinho, ó, campanha de sensibilização, quero sensibilizar, né? Aqui, ó, participação de ONG, política, a mesma coisa, tá? Aqui eu só tirei, lembra? Eu tirei a vírgula aqui e criei um outro período, para vocês terem a opção de saber como é que é, né? Ó, a finalidade desse projeto será aumentar a empatia em relação à carência alimentar. Aí mudei também. E promover a cobrança dos governantes por soluções efetivas para o combate ao desperdício. Dessa forma, quem sabe o Brasil poderá se tornar uma ação mais solidária, com cidadãos conscientes e políticos comprometidos em eliminar esse entrave que afeta a dignidade humana. Se eu tiver usado dignidade humana, se tiver usado desigualdade social, eu coloco lá, aqui também, tá? Eu botei a dignidade humana aqui até para que vocês observem aqui, ó. Aqui no final, eu usei empecilho à dignidade, né? Usei empecilho à dignidade, tá vendo? Aqui eu usei entrave que afeta a dignidade. Você viu que aqui não tem crase, ó, aqui não tem crase, tá vendo? Não tem crase aqui. E aqui tem, certo? Por que que aqui tem crase e aqui não tem, ó? Empecilho, lembra que eu falei, tem que ter aqui uma preposição para a dignidade humana. Vamos botar aqui, ó, entrave que afeta para a dignidade humana, não dá. Quem afeta, afeta alguma coisa. É só o artigo, tá? Quem tem o empecilho, tem o empecilho de alguma coisa ou para alguma coisa. Então, aqui eu tenho a crase porque eu tenho uma preposição aqui e aqui eu não tenho, tá? Por isso que eu coloquei, tá? Só para mostrar aqui para vocês, ok? Então, já tenho uma redação aqui, já tinha na minha cabeça. Eu só vou alterar algumas coisas aqui. Pô, Mara, mas alterou coisa pra caramba. Mas não precisa escrever a redação toda, né? Se você vai ficar pensando isso lá na hora, olha o tempo que você vai levar, tá? Então, assim, isso aqui é uma redação
que a gente tirou de um modelo que a gente usou na outra redação, para um tema diferente, ok?
Bem, eu espero que vocês entendido, que vocês consigam fazer a redação. Já comecem a fazer, tá? Mas eu também vou passar na próxima aula outros exemplos de redações que vocês podem usar baseado naqueles modelos que eu dei para vocês, tá? Então, na próxima aula nós vamos continuar com esse mesmo tema, mas vocês já podem começar a fazer a redação que eu vou pedir, tá ok? Então, fique com Deus, Deus abençoe vocês.